Senhor Deus, que isso que a gente acabou de cantar seja realidade no coração da gente. Que tenhamos essa paz que excede todo entendimento e que, ao invés de focarmos em circunstâncias que às vezes fogem do nosso controle, a gente se lembra do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua paz, da Tua proteção. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E como podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Podemos também confiar que o Senhor continuará nos sustentando para a honra e glória do Teu nome. Por isso, recebe o nosso culto como aroma suave na Tua presença, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Queria fazer a leitura da palavra de Deus em Eclesiastes. Estamos chegando no finalzinho do livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos de 1 a 8. Acredito eu que essa é a penúltima mensagem no livro de Eclesiastes, um livro que tem acompanhado a gente há bastante tempo e tem trazido pelo menos frutos ao meu coração e espero que ao coração da igreja também. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 11, versículos de 1 a 8. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar onde cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos e regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria convidar as crianças que pudessem vir até aqui à frente. Bom dia, crianças. Tem alguns chegando ainda, vamos esperar um pouquinho, porque eu quero contar hoje uma história que aconteceu comigo quando eu era mais ou menos da idade da maioria de vocês aqui. Então, meu avô era pastor e ele também trabalhava muito bem com as mãos. E eu estava na casa dele, um lugar chamado Caiara. Eu estava lá no Recife e eu brincava com um cavalinho. Eu gostava muito de cavalinho. Eu brincava com um cavalinho e eu perdi aquele cavalinho e chorei muito por conta disso. E meu avô me viu chorando e disse: Muca, por que você está chorando? E eu disse: vovô, perdi o meu cavalinho. Vovô se senta numa calçada como essa aqui, pega um frutapão. Alguém aqui sabe o que é frutapão, não? Ninguém sabe o que é frutapão, mas se você for no Audi aqui, eles têm lá o frutapão. É uma fruta assim que você faz comida. Eu gosto muito. E ele pegou aquele frutapão que tinha um rabo, colocou 4 gravetos debaixo do frutapão e fez alguma coisa como se fosse uma cara. E ele disse: está aqui um cavalo para você. E conversando comigo em 2 minutos, ele fez com que o meu choro se transformasse em sorriso. E ele fez com que eu tivesse um brinquedo que durou um dia só. Mas foi um brinquedo que eu nunca esqueci. Porque tem coisas que passam rápido pela vida da gente, mas elas marcam a gente, elas nunca saem da nossa memória. E eu queria propor para vocês aqui algo diferente. A vida, muitas vezes, do jeito que a gente está vivendo hoje em dia, ela é muito imediatista, ou seja, a gente quer as coisas muito na hora.
E uma das razões da nossa geração e da geração de vocês ser assim é por conta do tempo que a gente passa em telas, olhando celular, olhando coisas e vendo aquilo muito rapidamente. E eu queria propor para que vocês conversassem com os pais de vocês, para que vocês façam coisas diferentes, vez por outra, quem sabe uma vez por semana, vocês vão para um parque e vocês construam alguma coisa com as próprias mãos de vocês. Esquece celular, esquece tela e façam alguma coisa, brinquem com os pais de vocês, porque essas memórias vão fazer muito melhor para vocês do que as memórias que vocês podem não estar construindo com muito tempo com essas telinhas diante dos olhos de vocês. Então, vocês vão perceber daqui a pouco que eu vou falar sobre isso na mensagem. Mas para vocês vão voltar para os seus pais, vocês vão ajudar eles a prestar atenção, porque vai haver aplicações em que vocês mesmos vão querer dizer aos pais de vocês: pai, ao invés de ficar com o celular hoje, vamos fazer alguma coisa, vamos construir algumas coisas com as nossas próprias mãos, tá bom? Posso orar com vocês? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado pela tua criação. São tantas coisas bonitas. Ajuda a gente a olhar para essas coisas como quem conhece quem as fez. A gente conhece o Senhor e nos faz aproveitar essa vida para Jesus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. Deus abençoe vocês, viu? Uma das tônicas da época da gente é, de fato, o imediatismo. Nós queremos as coisas para agora. Nós somos acostumados com isso. Eu já talvez tenha falado sobre isso há algum tempo atrás, mas os mais velhos aqui vão se lembrar como é que a gente fazia pesquisa para a faculdade ou pesquisa para o colégio. Eu me lembro que uma das maiores decepções da minha vida no Natal foi quando o papai chegou com um presente para a família inteira, um presente grande. A gente, opa, que brinquedo é esse? E quando a gente abriu, era uma enciclopédia Barça, né? Onde a gente ia ter ali, pelo menos para o ano inteiro, lugares onde a gente voltaria os nossos olhos para fazer as pesquisas, para buscar conhecimento. E hoje, aquilo que você quer saber, você coloca nesse aparelhozinho no Google e em a fração de segundos você tem, não necessariamente as respostas certas, mas as respostas que vão ser suficientes para que você se satisfaça. Me lembro de que fazer pipoca em casa era um trabalho grande que dava. A panela era diferente, tinha que se mexer, tinha que esperar o tempo. Hoje a gente coloca aquele saquinho pronto de micro-ondas e quando passa de 40 segundos, a gente já acha que está demorando demais, porque o nosso coração, a nossa geração, ela está cada vez mais treinada ao imediatismo. E isso acontece também na vida espiritual da gente. Exemplo, às vezes alguém cai em pecado, e de fato se converte, se arrepende, confessa esse pecado. E via de regra as pessoas imediatamente desejam que os efeitos desse pecado sejam zerados, porque você simplesmente confessou e abandonou o seu pecado. Mas a gente percebe que as coisas não acontecem assim. Os efeitos daquilo que a gente faz duram tempo. O mesmo acontece quando a gente faz algum ato de generosidade. A gente dá alguma coisa, a gente faz alguma coisa boa e a gente espera, a gente conta no relógio o momento e o tempo em que a gente vai receber alguma coisa em troca. Ou quando a gente começa algum empreendimento. Eu disse aqui aos meninos para tentar fazer alguma coisa com as próprias mãos, para buscar um empreendimento, que os pais possam ajudar os filhos nisso aí. Entretanto, alguns desses empreendimentos podem ser tão rápidos e tão ligeiros como construir um cavalinho num frutapão. Mas algumas coisas podem demorar mais tempo. E quando a gente fala sobre vida, quem é empreendedor aqui sabe disso, é que uma das características do empreendedorismo é a paciência.
porque às vezes você vai bater cabeça, às vezes as coisas não vão acontecer da forma que você quer. E, queridos, a gente pode falar a mesma coisa sobre quando a gente prega o evangelho para alguém. A gente prega, a gente ora, e às vezes a gente não tem a paciência de esperar pelo tempo de Deus, que é diferente do nosso. Deus não está com pressa como a gente está muitas vezes nos nossos próprios empreendimentos. Deus, ele tem a eternidade em foco. Portanto, todo esse tempo que a gente vive é para Deus um abrir e fechar de olhos. Portanto, a paciência de Deus é algo que precisa ser compreendida por mim e por vocês. O fato é que nós gostamos de resultados, mas nós não gostamos de esperar pelos resultados. Nós somos imediatistas, queremos as coisas para aqui e para agora. A nossa época também, além desse imediatismo, dessa impaciência, é caracterizada por algumas outras atitudes que, juntando a essa, Salomão vai tratar aqui nesse texto. Via de regra, há exceções e nós louvamos a Deus pelas exceções, mas via de regra, as pessoas são egoístas. As pessoas são avarentas. As pessoas buscam tão somente o seu próprio bem, o bem dos seus, sem muitas vezes se preocupar com o bem da coletividade. Outra característica, talvez incentivada pelas facilidades, muitas vezes, que temos pela tecnologia e por algumas facilidades que temos hoje em dia, nós temos uma geração de gente preguiçosa. Nós temos uma geração de gente que olha, que sonha, que vislumbra grandes coisas, mas que não age para que essas coisas de fato aconteçam. Elas estão sempre esperando que planetas se alinhem. Talvez por isso as loterias sejam algo tão procurado pelas pessoas, porque elas querem ganhar alguma coisa sem se esforçar por essas coisas. É por isso que as pessoas gostam tanto de receber. Na agenda de hoje em dia, diferentemente das Escrituras, receber é melhor do que dar. Receber é melhor do que dar. E a Bíblia diz precisamente o contrário, que dar é melhor do que receber. E finalmente, queridos, quando a gente percebe que essas coisas terminam não dando certo e a realidade começa a cair na vida de algumas pessoas, uma outra característica da nossa época, de gente que já tentou, já bateu cabeça, já deu murro em ponta de faca, é o fatalismo. É de achar que as coisas têm que ficar do jeito que elas são e que elas não podem ser transformadas, não podem ser mudadas, e as pessoas então são sempre passivas em relação àquilo, muitas vezes culpando até, e me permitam usar essa expressão, culpando até a doutrina da soberania de Deus, o fato de que Deus sabe todas as coisas, de que Ele controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Salomão aqui, ele já contou para a gente sobre a sua vida. Ele já contou para a gente acerca dos seus grandes empreendimentos, dos seus grandes feitos, e o objetivo dele não é que nós não busquemos algumas dessas coisas para a nossa vida. O objetivo dele é que nós acalmemos o nosso coração para que ele não seja linkado àquilo que esse mundo pode oferecer, mas que o nosso coração, no final das contas, como a gente vai ouvir na próxima mensagem, quando o livro termina, é que todo o homem deve buscar o temor do Senhor, porque é precisamente para isso que nós estamos aqui. O Coelete, ou o pregador aqui, elenca algumas aplicações para que a gente enfrente esses males. E ele faz isso, queridos, usando uma expressão muito interessante. Versículo 1 diz: lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas é uma expressão proverbial, para que a gente cuide da nossa própria vida de uma forma real e não utópica. A gente vai entender isso no texto daqui a pouco. Entenda, tem muita gente que trata a vida como uma utopia. Elas aprendem desde cedo, e talvez nós pais precisamos mudar a rota da nossa educação por conta disso.
A gente coloca na mente das crianças que elas são o centro de todas as coisas e, portanto, as enchemos de entretenimento. Quantas vezes a gente entra no carro e não tem nada para fazer e os filhinhos dizem, I'm bored. Está sem graça. Por quê? Porque de alguma forma elas estão completamente linkadas a alguma atividade. Elas não podem parar, meditar, mastigar, ruminar algum pensamento. E nós precisamos, queridos, entender que a vida não funciona assim, ou quando funciona assim, ela constrói uma geração completamente desprovida da graça do Evangelho. A gente também vai aprender aqui para não simplesmente ficarmos sonhando com os resultados, mas colocarmos a mão na massa. Se nós desejamos alguma coisa, precisamos orar e precisamos labutar. Precisamos colocar os nossos desejos lícitos diante do Deus que pode fazer com que esses desejos aconteçam, mas nós também precisamos agir, trabalhar para que esses desejos possam de fato acontecer. E também veremos que o nosso objetivo de vida é sermos generosos e não egoístas. Por quê? O texto vai dizer, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, a vida é uma roda gigante e a gente não sabe precisamente onde a gente vai estar nessa roda gigante daqui a 1 ano ou 2. A gente apenas conhece a nossa situação de agora. E o que é que a gente faz com aquilo que Deus coloca na nossa vida, na nossa mão, as pessoas, os recursos, as oportunidades que Deus coloca na nossa vida agora? É precisamente isso que Salomão está fazendo. Ele está deixando para trás toda a sua vida de grandes conquistas, onde ele já chegou à conclusão de que tudo aquilo com um fim em si mesmo, debaixo do sol, é correr atrás do vento. Não tem nenhum proveito debaixo do sol. É vaidade de vaidades. E agora ele traz aplicações para que de fato a nossa vida possa ter sentido, para que de fato a nossa vida possa ser feliz. Eu tenho certeza de que muitos que estão aqui estão buscando isso. Estão buscando alegria, estão buscando felicidade, estão buscando razão de viver. E o objetivo de Salomão nesse livro não é simplesmente tirar e dinamitar tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração. Mas ao contrário, ele está querendo que nós coloquemos o nosso coração no lugar certo. Para que com o coração no lugar certo, a gente viva uma vida de integridade e uma vida de amor pelo Deus que fez todas as coisas, e por isso nós com paciência devemos sim esperar na soberania de Deus, mas não de forma fatalista, e sim de forma confiante. Vida simples, sem mimimi, encarando as questões da vida como quem quer resolver e buscar contentamento bíblico. Irmãos, eu repito, o pregador aqui quer que a gente seja feliz e que a gente viva melhor. Tem uma música de Belchior, que todo mundo conhece aqui, quem tem um pouquinho mais de 40 anos talvez vai se lembrar com mais facilidade, é que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E a gente cantava isso e achava que isso era uma coisa linda, extraordinária. Mas o que eu quero propor aqui, que é o que Salomão está propondo, é que nós não precisamos viver como os nossos pais. Nós não precisamos ter a mesma história da nossa geração. Nós podemos ter uma história diferente. Nós podemos, a partir do conhecimento da palavra de Deus e da aplicação da palavra de Deus, ter uma vida diferente daquela que está proposta pelos ismos de hoje em dia, daquela que está proposta pelo sistema de hoje em dia, e requer de mim e de você apenas que confiemos na palavra de Deus, mas não apenas que confiemos na palavra de Deus com a nossa mente e com o nosso coração, mas que as aplicações da palavra, queridos, sejam de fato vividas por vocês. Há muitos que ouvem a palavra de Deus, que se deleitam na palavra de Deus, que gostam de ouvir até as aplicações da palavra de Deus, mas que na segunda-feira vivem como se não tivessem ouvido aquilo que ouviram no domingo.
que na segunda-feira e na terça já completamente esqueceram de que a vida, de fato, tem a ver com aquilo que está sendo pregado desse púlpito. Porque aqui não há a ideia aqui não é entretenimento, como a gente falou aqui, mas é informação para que o Espírito Santo, que fala através das Escrituras, possa mudar a sua vida, possa transformar o seu caráter, possa fazer com que, finalmente, você encontre aquilo que tanto busca e não acha, porque busca no lugar errado. A fonte é a palavra de Deus e a palavra de Deus somente. Então vejamos aqui 3 pontos ou 3 aplicações que Salomão faz para que a gente entenda essa expressão, lance o pão sobre as águas. Como eu disse, nós somos uma geração egoísta. Desejamos ter, desejamos possuir, desejamos construir para nós mesmos. Entretanto, ele propõe aqui generosidade em lugar de egoísmo. Veja aí o versículo 2. Reparte com 7 e ainda com 8. Por quê? Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Queridos, para que Deus lhe dá o que Ele lhe dá? Qual é o interesse de Deus? Por que você acha? Se você é alguém que tem os produtos desse mundo, se você é alguém que foi agraciado por Deus com as coisas desse mundo, por que você acha que Deus fez isso com você? Muitas vezes, você pode se achar uma pessoa mais especial do que as outras. Muitas vezes você pode olhar para as circunstâncias e para a forma como Deus agiu na sua vida, dizendo, de fato, Deus entendeu que eu sou uma pessoa mais iluminada e mais especial, e que para mim são importantes essas coisas e esses confortos desse mundo. Deixa eu dar uma má notícia aqui para você. Não é isso não. Se você tem e se você, por algum motivo, recebeu os produtos e recebeu as bênçãos, eu estou colocando bênçãos aqui entre parênteses e eu vou explicar por quê. As bênçãos desse mundo, pode ser que seja porque Deus queira testar o seu coração. Se você é uma pessoa generosa ou se você é uma pessoa que simplesmente pensa no seu próprio umbigo, pensa na sua própria vida, no seu próprio conforto, ou no seu próprio lazer. E queridos, quando a Bíblia fala sobre crescimento, sobre prosperidade, sobre... ele diz, olha, aquele que furtava, é o que Paulo diz lá em Efésios, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Para quê? Qual é a razão de você receber alguma coisa? Paulo diz, para que você tenha com que atender aos necessitados. O princípio da igreja cristã em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4 certamente foi mal administrado, não apenas pelos apóstolos, mas pelos próprios membros, porque tendo o coração no lugar certo de dizer não somos apegados às coisas daqueles, simplesmente trouxeram tudo e colocaram aos pés dos apóstolos. 2 capítulos depois o problema apareceu, porque Deus nunca requereu isso deles. É fato que o coração dele estava no lugar certo. Mas na estruturação da igreja, Deus criou a diaconia. E na diaconia criada em Atos capítulo 6, os recursos, eles são distribuídos precisamente para aquelas pessoas que têm necessidade. 7, 8, seja quantas forem, aquilo está sendo distribuído de uma forma para que todos possam ter os produtos necessários para a sua própria vida. Agora, é interessante que a expressão trazida em lançar o pão sobre as águas não é para que nós tenhamos um retorno imediato. É exatamente aí onde a teologia da prosperidade erra gigantescamente o alvo. Porque muitas vezes, quando na teologia da prosperidade você é instado a dar, você é instado a dar para que você receba em dobro, em triplo, para que você tenha muito mais, ou seja, você dá porque você tem um coração ganancioso, e não porque você tem um coração generoso. Não é imediato. O objetivo da generosidade é para você dar e sem esperar que aquilo seja algo imediato. Aliás, depois de muitos dias, o acharás. E é muito rápida a transição
que o sábio faz entre o Cronos e o Kairos, entre o aqui e agora e a eternidade, onde tudo o que nós investirmos aqui será recebido por nós. Tem uma história, quem está aqui há mais tempo já ouviu, mas eu vou contar novamente, porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Meu pai, ele foi um advogado muito, com muito prestígio lá no Recife, e ele atendia algumas pessoas. E os anos passaram, meu pai morreu no ano do nascimento de Judá. E eu estava já casado e muito tempo depois fui a São Paulo e com 4 amigos advogados nós fomos para um restaurante chamado K.A. Eu não sei se alguém aqui conhece esse restaurante. É um restaurante de uma arquitetura muito bonita e extremamente caro. Eu digo, rapaz, meus amigos me levaram para lá. Eu digo, meu amigo, como é que a gente vai sair dessa bronca aqui? Não é que lugar é esse? E eu digo, bom, já estamos aqui, vamos aproveitar. E tivemos uma noite extremamente agradável. Até o momento que a conta chegou. Chegou a conta e eu estava ali com meu coração, o bicho vai pegar aqui, a conta chegou, o que é que Patrícia vai dizer? Eu não sei se alguém aqui já teve esse sentimento quando teve que pagar alguma coisa cara. E eu digo, a gente abre a conta e estava lá, 0. Está pago. Eu olho para os meus amigos e digo, rapaz, vocês estão... Gostei, mas dei um abraço e eles disseram, não foi a gente, não. Ninguém está sabendo o que aconteceu. Aí o garçom disse, olha, foi aquele casal que está ali que pagou a conta. Nós fomos até o casal, constrangidos, eu não sabia quem era, ninguém sabia quem era. Ele disse, olha, muito obrigado. Mas por que vocês fizeram isso? E aí o senhor, com um sorriso no rosto, disse, você é filho de Urbano, não é? Eu disse, sou. Ele disse, eu estou aqui com essa mulher, e me apontou para a esposa dele. E há 30 anos atrás eu cheguei para o seu pai, para que ele fizesse o meu divórcio com essa mulher. E ele não quis receber um centavo meu, mas ele me pastoreou para que eu a perdoasse. Ele me pastoreou para que nós ficássemos juntos e nós temos os 30 anos mais felizes da nossa vida. Tudo que eu podia fazer quando vi você era pagar essa conta. Não paga, mas eu queria lhe agradecer em nome do seu pai. Papai não tem a menor ideia de que isso aconteceu. Mas uma pequena semente que ele havia lançado 30 anos atrás foi recebida pela geração seguinte. Porque muito mais do que uma conta paga é uma história como essa, que mostra como vale a pena você ser generoso, você fazer o bem, e você, ao invés de querer receber alguma coisa, desejar o bem das outras pessoas. Dai e dar-se-vos-á, é o que diz a palavra de Deus. Segundo lugar, a nossa geração, ela também é uma geração de sonhadores. Mas uma geração de sonhadores, que pode ser uma coisa boa, sonhar faz parte da vida. Agora é uma geração de sonhadores de braços cruzados. De gente que apenas deseja e não trabalha. Talvez instados e instruídos pelos recursos mal administrados desse mundo. Entretanto, queridos, nós vamos aprender aqui com Salomão que ele instrui a essa geração a ser diligente e não meros sonhadores. Versículo 3, veja aí o que diz o versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a água para a árvore para o sul ou para o norte, no lugar onde cair, aí ficará. Ou seja, a pessoa está observando, cai, deixa, não, alguma coisa vai acontecer. Versículo 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Gente, quantas vezes a gente não faz nada esperando por uma oportunidade? A gente não faz nada esperando talvez por uma oportunidade melhor. Salomão diz, não sejam assim.
Não fiquem apenas observando o vento, não fiquem apenas vendo o tempo passar como se a colheita fosse acontecer. E aqui o objetivo é de semear. O semeador não vai semear a semente, por quê? Porque tem uma nuvem ali. Não, vai ser difícil. Queridos, a vida é difícil, é bronca. Não é à toa que a gente cantou o que a gente cantou aqui. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Às vezes as coisas não vão bem. Às vezes os dias não acontecem do jeito que a gente quer. E nós somos instados tão fortemente a buscarmos o nosso próprio conforto e a entender que o mundo é sobre a gente, que a vida é sobre nós, que a gente faz um bico desse tamanho. E ao invés de sair da crise, a gente se imerge muito mais, porque a gente não tem a consciência e a cabeça no lugar certo. É por isso que em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz para que a gente pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Só que quando o nosso coração está aqui nas coisas da terra, sabe o que é que o mesmo Paulo diz a Timóteo na sua carta? Que quando o nosso coração está agarrado, arraigado às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E talvez você possa se perguntar, qual é a razão de eu estar tão triste, das coisas não estarem tão... de eu não estar tão contente com as coisas que Deus me dá ou com as circunstâncias. Sabe por quê? Porque o seu coração está no lugar errado. Porque o seu coração ainda está agarrado àquilo que vai passar, àquilo que não é duradouro. É por isso que a conversão é uma transformação de mente, de coração. É para que você deixe de pensar como você pensava anteriormente, como esse mundo pensa, e você passe a pensar como alguém que segue a Cristo. E Cristo é tudo o que você precisa para que esse contentamento possa chegar. Queridos, desejo sem esforço é terrível. Foi por isso que eu trouxe essa aplicação para as crianças. Porque hoje a gente usa essas telas para que as nossas criancinhas fiquem quietinhas e deixem a gente ter a nossa vida em paz. E daqui a pouco elas estão imersas na pornografia, estão imersas na forma desse mundo pensar, e nós não sabemos por quê. Nós dizemos, onde foi que eu errei, Senhor? Você errou porque você não apenas está com o seu coração e a sua mente no lugar errado, mas você está construindo esse mesmo coração e essa mesma mente nos seus filhos, por causa dos seus próprios interesses. Queridos, viver dá trabalho, criar filhos dá trabalho, empreender dá trabalho. Todas as coisas que a gente vai fazer, que vai ter alguma resposta no final, tem que ser com base na diligência. Veja, tem coisas que são por lei. Tem alguns que vão receber algumas heranças aqui. Tá. Usem com diligência, com cuidado. Entretanto, aqueles que mais aproveitam aquilo que têm são aqueles que se esforçam para isso. E aqueles que aproveitam melhor ainda são aqueles que se esforçam, mas não têm o coração nessas coisas, porque são crentes e o coração deles está em Cristo, porque eles são criatura nova. Gente, o trabalho diligente é a bênção de Deus na nossa vida. E o desapego é o OLX Gospel, né? É o desapego das coisas desse mundo que precisam ser trazidas ao altar do Senhor. Em terceiro lugar, nós somos não apenas uma geração preguiçosa, nós somos não apenas uma geração egoísta, mas nós também somos uma geração medrosa ou fatalista, que quando as coisas não acontecem e o tempo passa, a gente simplesmente diz, Deus quer que eu Deus quer que eu sofra mesmo, essa vida não é para mim. Depois, queridos, de atacar a tendência do egoísmo e a tendência da preguiça, agora ele apela para a soberania de Deus e como a gente deve confiar
nele. Veja o versículo 5 comigo. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Ele aqui usa dois exemplos. O primeiro exemplo que ele já usou no versículo anterior. Quem somente observa o vento não vai cegar. Você não sabe para onde é que o vento vai? Alguém já disse isso, né? Algum tempo depois, Jesus usou essa mesma expressão de forma espiritual para Nicodemos. Não esse aqui, mas o Nicodemo da Bíblia. Dizendo, olha, o vento sopra onde quer, o Espírito sopra onde quer. Deus é soberano. Ele é que sabe qual é o caminho que o vento vai tomar. Assim também você não sabe como se formam os ossos na mulher grávida. Certamente Salomão aqui já tinha lido o salmo escrito pelo seu pai, não é, alguns anos antes, o Salmo 139, onde naquele salmo o próprio Davi se diz impressionado. Ele diz, como é que eu posso imaginar? De forma absolutamente impressionante. Eu fui entretecido no ventre materno, e todos os teus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Queridos, não saber alguma coisa é para a maioria das pessoas uma porta aberta para o medo, para a insegurança, para o temor, para tremer as pernas. Mas para o crente não. Porque não saber alguma coisa, mas conhecer quem sabe, nos traz a absoluta tranquilidade de sabermos em quem temos crido e estarmos certos de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até ao dia final. Jesus, como eu disse, usou essa ilustração em João capítulo 3, e todos precisamos reconhecer que não sabemos todas as coisas, e ao invés disso ser usado como fatalismo, isso deve ser usado como base da nossa confiança. Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa perspectiva jamais vai ser uma perspectiva de quem cruza os braços, porque os mesmos autores desses textos de confiança foram aqueles que mais trabalharam pela expansão do reino. Eu queria terminar aqui com algumas aplicações, queridos. O que é que esse texto ele tem a ver com o meu dia a dia e com o seu? Como é que eu e vocês que ouvimos acerca das tendências da nossa época, acerca de muitas vezes sermos combatidos no nosso próprio coração e na nossa própria mente pela mensagem da palavra de Deus, como é que nós devemos reagir a isso? E antes de começar essas aplicações, me permitam usar a expressão de Tiago aqui, pedindo para que isso seja uma realidade na sua vida nessa manhã. Ouvir a palavra, queridos, é maravilhoso, é extraordinário, mas tem muitos que são meros ouvintes da palavra. E eu queria que você se incomodasse nessa manhã, para que você não seja um mero ouvinte da palavra, mas seja um operoso praticante da palavra. Para que isso que sai desse púlpito aqui não seja um mero discurso, não seja simplesmente alguma coisa que você vai comentar e que você vai dizer, olha só que legal, a exegese do texto foi boa, a explicação e a interpretação era exatamente aquilo que eu queria ouvir. Queridos, é o Espírito Santo falando ao seu coração, para que o quebrantamento venha de alto para baixo, e não simplesmente de um outro ser humano. Primeiro, esse texto nos instrui a deixarmos o egoísmo e a idolatria de lado, e nos instrui a sermos generosos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E talvez você esteja aqui como quem está lutando para pagar a conta no fim do mês e pensando assim, ele está falando para os ricos. Eu não estou falando para rico ou para pobre. Eu estou falando para crente.
Eu estou falando para você que confia em Deus e ainda continua agarrado às coisas desse mundo. Hoje é o dia para que você possa se desapegar, se desarraigar desse mundo tenebroso. Para que você entenda que aquilo que Deus colocou na sua mão, Ele colocou para que você seja mordomo. E existe um reino que precisa ir avante, que precisa ir adiante. Existem pessoas iguais a nós que estão precisando e carecendo de ajuda. E eu e vocês temos condições de fazer alguma coisa, especialmente em detrimento da nossa própria igreja. Sejam generosos. Segundo, não esperem a oportunidade para fazer o bem. Não fiquem olhando as nuvens, mas façam. E se isso for relacionado ao Evangelho ou à pregação do Evangelho, façam a tempo ou a fora de tempo. O versículo 6, queridos, diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde dão repouso à tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A maioria dos comentaristas vai dizer que esse versículo já está antecipando aquilo que a gente vai ver na próxima mensagem. Jovens, aproveitem a sua juventude, porque a velhice vai chegar. O tempo passa. E quando o tempo passa, a gente muitas vezes olha para trás e se condói, porque a gente não fez isso, porque a gente deixou de fazer aquilo, porque a gente investiu na coisa errada. Entretanto, seja você novo ou velho, aplicações spoiler do que vem por aí, seja você novo ou velho, saiba que todas as aplicações da palavra, seja você casado ou solteiro, seja você rico ou pobre, as aplicações da palavra estão direcionadas ao seu coração, no momento de vida em que você vive, na instância de vida em que você está. É por isso que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Generosidade, diligência e confiança no Senhor. Queridos, temos muitos crentes medrosos. Temos muitos crentes que são tacanhos, que são absolutamente ensimesmados, porque eles não conseguem entender que a vida deles está nas mãos de quem tem toda a prata e todo o ouro. A vida deles está nas mãos de quem soberanamente governa todas as coisas e sustenta todas elas pela palavra do seu poder. Crentes pacatos e medrosos, queridos, ainda não compreenderam que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. E aqui uma aplicação para a igreja. Queridos, somos pequenos, mas precisamos avançar. E o avanço não é de acordo com a nossa própria força, não é de acordo com o nosso próprio braço, é de acordo com aquele que tem todas as coisas descobertas e patentes diante dos seus olhos. É aquele quem diz e assim acontece, porque quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? É aquele que diz: agindo eu, quem impedirá? Ou quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós precisamos entender, queridos, eu usando uma expressão que o pastor Augusto usou lá em Tampa, a gente teve que pegar um tape aí para fazer um meme depois. Tem algumas coisas, porque a gente não está sendo pentecostal aqui, mas tem algumas coisas que nós precisamos nos apropriar. E nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus diz sobre nós, como igreja, como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, como a menina dos seus olhos, como aqueles que o próprio Deus deseja cuidar. Mas em último lugar, ou penúltimo, não sei, não sejam imediatistas. Lance o pão da generosidade, da diligência, da confiança, da pregação do Evangelho. Mas se lembre que esse mesmo versículo ele termina dizendo: não que a gente quer ouvir. Lança o teu pão, que amanhã você recebe. Lança o teu pão,
que talvez na semana que vem você ganhe novamente. Mas o texto nos instrui a paciência. Lança o teu pão e depois de muitos dias o acharás. Depois de muitos dias o acharás. O exemplo, queridos, para nós aqui não é Salomão, mas o exemplo é aquele que veio da sua descendência. Porque não pôde haver na história do mundo um exemplo de generosidade maior do que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele não simplesmente deu todas as coisas, mas Ele deu a si mesmo. E quando em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cristo foi o mais generoso de todos, e por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo não foi apenas o mais generoso de todos, mas Ele foi o mais obediente, o mais diligente, na sua obediência ativa e passiva, na sua obediência no dia a dia, cumprindo a lei completamente, até aquele momento em que Ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, porque Ele não estava ali para fazer a sua própria vontade, mas a sua oração foi essa: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu e vocês podemos ser diligentes e obedientes, queridos, não na nossa própria força, mas na força daquele que fez tudo isso em nosso lugar. E ninguém teve maior exemplo de confiança no Pai do que o próprio Filho, a quem Ele permitiu entregar a sua própria vida, a quem Ele ouviu diversas vezes dos céus dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprado, até o ponto dele dizer daquela cruz: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, eu entrego a Ti todas as coisas, está consumada a Tua ira. Para quê? Para que eu e vocês possamos estar aqui desse lado da cruz, pacientemente, sabendo que aquele que começou, Ele vai terminar. A sua vida ainda não está terminada. Enquanto há vida, há esperança. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Eu vou pedir ao pastor Augustus que possa terminar com a oração. Nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Te agradecemos porque ela é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Agradecemos as aplicações, o encorajamento, a correção que recebemos hoje. Nós pedimos, ó Deus, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, eu sei que há pessoas aqui nessa manhã cujo coração é imediatista. Eu sei que há pessoas que questionam a Tua providência e os acontecimentos. Eu sei que há também aqueles que estão aqui nesta manhã precisando de direção para a sua vida, na tomada de decisões. Nós oramos que Teu Espírito Santo use essa passagem da Escritura e a explicação dela para atender a todas essas necessidades. Ouve, ó Deus, a nossa oração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.